Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, amanheceu coberta por fumaça. Segundo a CETESB, a qualidade do ar na região é considerada a pior do estado. Mais de 800 pessoas ficaram desalojadas, 66 se feriram e 2 morreram. Do alto é possível ver centenas de hectares de cultivo de cana-de-açúcar queimados. Usinas estimam a perda de um mês de produção. Os focos de incêndio aumentaram mais de 300% em São Paulo e mais de 200% em Mato Grosso na semana passada, segundo dados do INPE. Em vários estados da Amazônia, as queimadas também aumentaram. E todo esse fogo cobriu diversas cidades brasileiras de fumaça. No estado de São Paulo, 48 municípios estão em alerta máximo. Mas o que está por trás desse aumento nas queimadas em todo o país? Quais são as consequências das queimadas e da fumaça para o ambiente e para as pessoas? Como reduzir as queimadas? Nesse episódio, vamos tratar dos impactos ambientais desses incêndios e discutir o que está sendo feito para combater essa crise com o ambientalista Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Seja bem-vindo, professor. Olá, Luiz. É um prazer. Prazer é todo nosso. Quem nos acompanha nesse episódio é Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Gabriela, como o fogo e a fumaça atingiram a região, o estado de São Paulo, e afetaram os moradores? Oi, Fara. Olá, Carlos. Fara, as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, estão entre as mais afetadas. Só na área de Ribeirão foram registrados pelo menos 14 focos de incêndio. No último sábado, moradores de um condomínio na cidade tiveram que deixar as casas cercadas por fogo e fumaça. Carlos, as queimadas no Brasil, em boa parte, são causadas pela ação humana? Bom, você tem, na realidade, uma conjuntura extremamente complicada do ponto de vista climático. Nós temos o aquecimento global em curso, aí com aproximadamente 2 graus a mais na plataforma da América do Sul. Nós temos a baixa incidência de chuvas no último verão, na Amazônia, o que levou a uma perda de transposição de umidade para o continente. Nós temos ainda os efeitos do aquecimento do El Niño, das águas dos oceanos, que ainda permanece, não houve a transição para o Laninha resfriando. E nós temos uma frente de barramento da umidade do oceano para o continente devido à pressão das áreas de calor do interior do continente. Então, a condição climática brasileira é absolutamente nefasta, é muito difícil. E aí, quando você tem ventos fortes, os incêndios se propagam praticamente sem controle. A possibilidade de que isso seja provocado por ação humana, de fato, talvez de uma forma criminosa, isso deve ser investigado. Mas, na verdade, eu vejo aí um grande fator de imprudência e de negligência, porque qualquer faísca leva a uma situação incontrolável. Desde 2015, quase 100% da colheita de cana, que é uma das culturas mais presentes na região de Ribeirão Preto, é feita de forma mecânica. Isso foi parte de um acordo do governo do estado com os produtores na época para reduzir o uso de queimadas nas plantações. Sem esse acordo, a situação no interior de São Paulo, Carlos, poderia estar pior. A situação no interior de São Paulo era pior. Se nós nos reportarmos aí há 30 anos atrás, a situação é semelhante a esse desastre ambiental que nós estamos vendo agora, que atinge não só a própria natureza, mas atinge também as cidades vizinhas, com essas nuvens de fumaça levando material tóxico, não é? Que é material particulado 2,5, material particulado PM10, que são agressivos ao sistema respiratório e cardiovascular. Então, nós já tivemos esse cenário no passado, melhorou devido à proibição da queima da cana-de-açúcar, mas agora, por conta das questões climáticas, isso retorna como um processo incidental, né? Isso se dá de uma forma episódica. Bocuí, dados do MAP Biomas mostram que o país teve quase 5 milhões de hectares queimados entre janeiro e junho desse ano. Mas a chamada temporada de queimadas ocorre mais agora no meio do ano. Por que há mais queimadas nessa época? Bom, nós temos um problema que é a condição climática adversa, né? E aí chega um ponto de ressecamento no período da metade do inverno, onde você não tem possibilidade de umidade, nem do solo, nem na vegetação, e aí isso acaba ocorrendo. Quer dizer, quando nós temos uma situação dessas, qualquer faísca, como por exemplo no Mato Grosso, uma faísca de um motor, levou à combustão de uma área grande de vegetação. Então é que nós estamos numa situação muito propícia para incêndios, né? Tudo seco
e com ventos. Quer dizer, é muito mais difícil, depois que houve a combustão, você controlar o processo. Além das queimadas locais, boa parte da fumaça que cobriu São Paulo e outros estados veio da Amazônia. As mesmas correntes de ar que trazem a umidade da região amazônica e favorecem chuvas no sul e sudeste carregam fumaça nessa época da seca de queimadas? É isso mesmo. Você tem um mecanismo natural, chamado célula de Hadley, que é a transposição de ondas de atmosfera do Equador para os trópicos, né? É o que nós vemos em São Paulo com os rios voadores da Amazônia trazendo umidade para o interior do continente. E nessa época de secura, o que é transportado por essa corrente atmosférica é fumaça, né? Então nós vemos a cidade de São Paulo, por exemplo, com o céu acinzentado, nós vemos o sol vermelho, né, agora nesse período, mas isso aconteceu também em Nova York, devido às queimadas do Canadá, aconteceu em Manaus, devido às queimadas da região do Amazonas. Quer dizer, na verdade, você tem um fenômeno de uma era do fogo se instalando no planeta por conta do aquecimento global. Ele proporciona essa situação que é muito desfavorável para a proteção das florestas. Então, o que nós vemos hoje, na verdade, é um sintoma, tá, das mudanças climáticas. Isso deve ser combatido de forma preventiva. 4 pessoas já foram presas, suspeitas de envolvimento no início de alguns incêndios florestais. A queima de lixo também é uma prática ilegal, mas infelizmente muito adotada. Isso pode provocar incêndios florestais, principalmente nessa época do ano? Então, o que é preciso entender é que a combustão, qual seja o motivo, a origem, ela acaba se espalhando e depois ela se torna incontrolável. Um dos elementos que nós temos presentes nessa crise de queimadas no Brasil são os ventos fortes, né? Então, quando você tem baixa umidade, secura e ventos fortes, essa proliferação acontece. E aí é muito importante que a população ela seja avisada, ela seja educada. É preciso o processo de educação para que se abandone a cultura do fogo, que é lidar com o fogo para queimar lixo, lidar com o fogo para limpar pastagens, né? Então, tudo isso é inadmissível nos tempos atuais, porque não há mais possibilidade de controle uma vez que você tenha combustão. Assim como o desmatamento, as queimadas são identificadas por imagens de satélite, mas quando se identificam as queimadas florestais, elas praticamente já destruíram grandes áreas. As queimadas são mais difíceis de combater, Bocui? Olha, as queimadas são, mas o sistema de monitoramento não pode ser desprezado. Hoje nós temos câmeras que trabalham com sensores, nós temos inteligência artificial que auxilia a leitura por satélite, né, de georreferenciamento, de imagens que podem ser analisadas de forma a apontar quais os pontos em que isso está acontecendo e em tempo real, né? Então isso permite que haja uma ação muito rápida da fiscalização dos bombeiros para conseguir controlar. Agora a questão o Brasil necessita de equipamento aéreo, né, como se tem no Canadá, para a contenção dos incêndios. Ainda nós temos equipamento muito restrito para enfrentar o tamanho da crise que se instalou no Brasil. O Canadá combate incêndios florestais com o uso de aeronaves há muito tempo e tem um know-how extraordinário com relação a isso. Há muitos anos que o Brasil já devia ter começado esse processo de preparação, não só para monitorar, mas também para combater os incêndios com tecnologia mais apropriada. Se são difíceis de combater depois de iniciadas, a solução para reduzir as queimadas é a prevenção. Qual é a melhor maneira de prevenir as queimadas florestais? Olha, a primeira questão é você compreender que existe um elemento pedagógico que é a contenção da criminalidade, né? Florestas geralmente são queimadas com objetivo criminoso de desmatamento para utilização para agricultura, para grilagem, ou seja, para várias finalidades de interesse econômico. Então isso deve ser combatido com rigor da lei, né? Aplicar a penalidade e quando houver a identificação do responsável, obrigar a recomposição da área. Então essa prática, ela depende muito de uma ação muito firme do governo que vai desestimular, do ponto de vista pedagógico, a criminalidade, né? E isso deve ser feito, por exemplo, na Amazônia, envolvendo todos os atores que são responsáveis pela fiscalização. Agora, a questão de queima de campos, como no Pantanal, áreas de cerrado, já é uma situação diferente que geralmente decorre do uso de fogo para limpeza de pastos, né? Que é uma
tradição colonial do Brasil, e essa cultura tem que ser transformada, ela tem que haver um processo de educação para transformar o manejo da terra com relação ao fogo. A estimativa do governo de São Paulo é de que as queimadas tenham causado mais de R$1 bilhão em prejuízo no estado. Como as queimadas afetam a economia? Bom, em primeiro lugar, é preciso fazer outra conta, que é a conta do capital natural, né? São Paulo, era um território florestado, foi desmatado integralmente para dar lugar hoje, nos dias de hoje, ao mar de cana, né? A um imenso canavial e parte soja, depois isso foi um pouco transformado. Mas o fato é que essa grande extensão de terra, ela não contou com elementos naturais que pudessem proteger o território, mantendo, por exemplo, como pequenas florestas, interlands, em faixas, que poderiam proteger o território, que poderiam manter água, que poderiam manter biodiversidade, que poderiam atenuar a força dos ventos, né, desse descampado que se tornou o estado de São Paulo. Então, essa falta de planejamento, ela levou a um estado de insustentabilidade para a agricultura paulista. Quando pega fogo, pega mesmo. E quando você tem muito vento, você forma rabubes, tempestades de poeira assemelhados ao que existem no deserto do Saara. Então, é preciso um esforço para revitalizar o território, né? E preparar o território de forma estratégica, com pequenos maciços florestais, áreas onde você possa fazer revegetação, para que você tenha um elemento atenuador dos efeitos das mudanças climáticas. Então, essa é a questão que falta, quer dizer, o capital natural que deveria ser aproveitado não está sendo aproveitado. A segunda questão é que você tem, com a queima, perda de safra, né? E isso é um valor alto que acaba sendo consequência, grande parte por conta do aquecimento global e grande parte por falta de um ordenamento territorial mais regrado do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade. O Amazonas, além das queimadas, enfrenta uma forte seca. Segundo o INPE, de janeiro a 25 de agosto, foram registradas mais de 12 mil queimadas no estado. A recorrência das queimadas e da seca na região pode criar uma degradação sem retorno da floresta amazônica? Já está criando, né? Nós temos hoje uma perda da capacidade das florestas tropicais, inclusive da floresta amazônica, de fazer o sequestro de carbono, quer dizer, fazer a troca de carbono por oxigênio. Isso tem uma implicação muito forte na questão das mudanças climáticas. E esse cálculo de perda de capacidade de absorção de carbono nos dá uma ideia da perda de resiliência da floresta e de como ela está próxima do ponto de não retorno. O ponto de não retorno seria um ponto onde a degradação da floresta atinge um índice onde ela começa a se transformar para uma savana, né? Para uma área de cerrado, e não mantendo as características de uma floresta tropical, equatorial, como ela tem, né? Então, de fato, a degradação contínua da floresta amazônica pode levar a um processo de perda da sua qualidade, transformando o microclima e aí levando a um processo que a gente chama de fenecimento, de morte da floresta. Como as políticas públicas e a legislação podem ser ajustadas para melhorar a prevenção e o controle das queimadas em todo o país? Bom, em primeiro lugar, a legislação nós temos, né? Quando você pega o caput da Política Nacional do Meio Ambiente, é a proteção do meio ambiente equilibrado, para a saudável qualidade de vida das atuais e futuras gerações, né? Quando você pega a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela também é muito precisa quando ela constitui o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é formado pelos órgãos do governo federal, os estaduais e municipais. A questão me parece ser a articulação institucional. Por exemplo, quando a Amazônia queimou o ano passado, e Manaus foi tomada pelo fog de fumaça, o Ministério Público identificou que os agentes que eram responsáveis pela fiscalização da floresta, sejam eles municipais, estaduais e federais, não estavam atuando de forma conjunta e integrada. Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Nordeste percebeu, através de uma investigação, que as políticas de combate à desertificação na região não estavam sendo trabalhadas de uma forma integrada, articulada. Então, para além da legislação, nós precisamos implementá-la através de políticas públicas que envolvam todos os agentes responsáveis, não é? E esse esforço hoje é absolutamente necessário, uma vez que é uma situação configurada
de emergência climática, não é? Então, é preciso criar um modo operandi de acordo com o desafio que é colocado hoje pelo clima. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do ambientalista e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Até a próxima. Agradeço também a participação de Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Gabriela. Muito obrigada. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.